Hi everybody, let's start! E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar? Sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Hoje nós vamos fazer a terceira regra do if clauses. Então, if clauses vocês têm lá no capítulo 12, ok? Hoje eu coloquei para vocês como a parte 2 e gostaria que vocês já anotassem a atividade de homework para vocês. Então, lá na page 72, exercise 1, as questões B, E e G. Combinado? Então, bora lá? Só relembrando com vocês. Nós temos 3 regras para o if, certo? Então, a primeira regra, if com o tempo presente. O próximo, usamos o will, ok? Isso daqui é um fato que pode ser o quê? Real, tanto no presente quanto para o futuro. Expressa, né? Segunda regra, if mais o passado, próximo verbo vai ser conditional, que é o would. Nós podemos usar aqui também, como vocês devem ter aí, could, que é podia, poderia, tá? Então, aqui você tem a consequência desse fato, alright? Aí aqui nós teremos terceira regra, que é o assunto de hoje, alright? Pay attention. If mais past perfect, e aí students, que tempo é esse past perfect? Past perfect, lá no capítulo 10, tem as regras, tá bom? Mas vamos colocar aqui para nós nos lembrarmos. Nós temos que ter had, tá? Mais o verbo. Esse verbo aqui, ele vai estar no particípio, que é o que nós chamamos de terceira coluna. Tá legal? Então, tudo isso daqui é esse tempo, past perfect. Nosso próximo, no caso daí a nossa consequência, ela vai estar em que tempo? Conditional, tá? E verbo principal na terceira coluna, tá legal? Então você vai ter o would have e o verbo principal na terceira coluna. Vocês conseguem perceber que a tabela de verbos, ela é mega importante para o nosso dia a dia, para os nossos estudos. Então, tenham sempre em mãos a tabela de verbos. Tem aquela tabela de verbos regulares e de verbos irregulares também. Combinado? Esta situação aqui, ela vai ser o quê? Quando que nós vamos usar? O que ela expressa? Qual é a interpretação dela em uma frase, em um texto? Ela vai dizer para você que é uma hipótese contrária, tá, à realidade dos fatos no passado. Quer dizer, é simplesmente uma hipótese. Se tivesse acontecido tal coisa, se não. Então, ela é contrária à realidade dos fatos. Tá legal? Exemplo. Temos aqui quem? O if. Lembrando sempre, if nesse caso, ele tem que estar junto com past perfect. Olhem lá. If, temos junto aqui past perfect. Então, if mais past perfect, o nosso próximo tempo verbal, ele tem que ter o would have e o verbo na terceira coluna. Ok? Então, olhem a ideia. Ô, teacher, mas tem 2 had ali. Sim, são 2 had. Por quê? Este had é da estrutura do past perfect. O segundo é o verbo principal na terceira coluna. No caso, nós estamos usando aqui o verbo have, que é a terceira coluna de have é had. Beleza? Então, olhem lá. Se eu tivesse tido tempo, eu teria ligado para você. Ok? Então,
É real isso daí? Que hipótese que eu tenho? Essa situação eu estou dando uma hipótese contrária à realidade, quer dizer, eu não tive tempo, tá? Eu não liguei para você. Eu estou colocando uma condição, uma if clauses, porém ela é contrária à realidade. Tipo assim, né? Expectativa e realidade. Então, olhem lá. Outro exemplo. E claro que nessa terceira regra, nós também podemos inverter. Então, nós podemos colocar primeiro would have e depois esta parte. Mas lembrando sempre, if tem que estar junto com o past perfect, tá? She would have bought a new car if she had saved enough money. Olha lá o que nós temos aqui. Would have bought. Opa, que tempo que é esse? É a parte da consequência lá, né? Ela teria comprado um carro novo if, se, olha o próximo tempo, past perfect. Se ela tivesse economizado dinheiro suficiente, tá? Então aqui, o que está dizendo? É uma hipótese que é contrária, ou seja, não aconteceu aos fatos que realmente aconteceram. Alright? Então, dentro da terceira regra, importante observar, olha lá, past perfect, e aqui eu tenho would have mais a terceira coluna. Combinado? Separei para vocês alguns exercícios, tá? Para nós estudarmos juntos ali na tela. Vamos lá? Conferir? Então, olhem aqui. Nós temos if clauses. Olha lá. It's too bad Helen isn't here. Puxa, que ruim, né? A Helen não está aqui, certo? Qual é a realidade? A pessoa não está. Então, eu vou fazer aqui uma hipótese também, olha. If she here, she what to do. Então, eu sei que ela não está, alright? Se ela estivesse aqui, ela saberia o que fazer. O que nós vamos preencher? Lembrando, essa daqui vai ser qual? A segunda regra. Na segunda regra, nós usamos o verbo no passado e aqui usamos conditional. E lembrando que para she, neste caso, o verbo to be vai ser were. Conferiram? Look, if she were here, she would know what to do. Se ela estivesse aqui, ela saberia o que fazer. Temos então an aerosol spray can, tá? Uma lata de spray, né, de aerosol. Will explode. Olha quem nós temos. Nós temos o will, é future. Depois eu tenho o if. Junto com o if, se eu tenho future, aqui nós temos que ter o present. Como fica? Threw into a fire, tá? Então, uma lata de aerosol explodirá se você jogá-la no fogo. Claro, né? Then we have George has only 2 pairs of socks. A realidade é essa, ó. O George tem somente 2 pares de meia. Se ele tivesse mais do que 2 pares de meia, ele não teria que lavar suas meias com tanta frequência. E aí, o que nós vamos usar? Qual é a regra? 1, 2 or 3. Qual é? É a segunda regra que nós vamos usar. Past and conditional. Vamos conferir? Let's check. Take a look. If she had more than 2 pairs of socks, he would not. Aqui vocês podem usar abreviado também, né? Podem dizer assim, wouldn't have to wash his socks so often. The last one, Fred failed the test because he didn't study. Aqui já tem uma certeza, olha, o Fred reprovou na prova, foi mal, porque ele não estudou. Aqui você já sabe o que aconteceu, ele foi mal e a justificativa é que ele não estudou. However, entretanto, porém, if he, se ele tivesse estudado para a prova,
ele teria passado, ele teria sido aprovado. Qual é a regra nessa situação? Tá? É aquela que é a realidade contrária aos fatos, não é? A hipótese, olhem lá. If he had studied for the test, he would have passed it. Then we have mais olhem aqui. Which of the following is correct? E aqui, students, qual das seguintes está correta? If I am you, I would be kind to him. Ó, até nem soa legal, não é verdade? If I am you. Não, nem o som fica bom. E aqui eu tenho quem? Eu tenho would. Se nós temos o would, aqui o verbo tem que ir no passado. Passado para I, usando if I were you. Então, essa está errada. If the plane is late, tem um verbo to be no presente, tá? If mais presente. Meu próximo tempo tem que ser future. Tenho que usar o will, correto? Right. Então, essa daqui está certa. Conferimos aqui. If I were you, I will ask her for a date. Olha lá, tem o were, aqui eu teria que ter would. Errada. If I am you, de novo, students, am, errado, com had, errado tudo. If, students, olhem lá então, a letter E. If I were you, se eu fosse você, if com passado, meu próximo tempo tem que ter conditional e o verbo vai no infinitivo, né? Então, if I were you, I would ask her for a date. Se eu fosse você, eu pediria namoro ou marcaria um encontro com ela. If I had that car, look. If com past perfect, que é a regra que nós estudamos hoje. I would have been, certíssima, ó, would have, verbo na terceira coluna, tá? Se eu tivesse aquele carro, eu estaria feliz ou contente. If I'd had that car, por que eu tenho esse apóstrofo D aqui? É o had abreviado do past perfect. If I'd had that car, I would have hidden it from you. Olha lá, também está certo? Se eu tivesse aquele carro, if I had, se eu tivesse tido aquele carro, I would have hidden it from you. Eu teria escondido de você. A regra está correta, tá? Mas essa frase não curti muito não, students. Esse exercício aqui foi um exercício de um simulado da Federal do Paraná, tá? If the bus will be late, olha só, if com future existe? Não, tá? Aqui você teria que ter if com present, né? If the bus is late, we will go by car. Então, a frase aqui, ela está wrong, está errada, ok? Students, please, releiam as regras de if do capítulo 12, tá? Treinem, usem a lista de verbos para vocês se atentarem, alright? And then, bye, have a great time, ok? Kisses, alright? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem e saibam que vocês fazem muita falta, tá legal? Beijo, Deus abençoe.